a gente vai continuar a falar sobre respiração consciente. E daí, das últimas vezes, a gente foi falando de cada tipo de respiração e a gente foi fazendo. E falei, teve uma pergunta interessante eu acho que foi Maria Ângela, que falou de segurar períneo, não foi, Maria Ângela? Foi. Então, e eu falei que a primeira coisa que a gente faz é o básico daquela respiração que a gente está aprendendo. Então, quando começa muita informação, a gente se perde, né? Então, por exemplo, então o ritmo tem que contar isso, segura, solta em tanto. Então, focar no tempo é a primeira coisa. E daí, depois disso, quando a gente já está confortável com aquele ritmo, a gente coloca outra informação dentro daquela que a gente está experienciando. Por exemplo, uma respiração flow. Eu falo, coloca a mão no peito, a mão na barriga e vai. Primeiro percebe aonde está a sua respiração, porque sem perceber a gente não altera. E daí, depois de perceber, a gente vai, agora coloca a respiração começando pela barriga. Então, o que que acontece com a respiração consciente? A gente vai colocando elementos que aprimorem aquela prática. Então, a prática, se ficar a mesma sempre, cansa, enjoa, né? E daí, o que que acontece quando cansa e enjoa? A mente vai embora. A gente vai, borboletinha, e perde a presença novamente, né? Então, o borboletinha, se for para Nárnia, tipo, nossa, então mudei de frequência e saí daqui, do 3D da Terra, ótimo, né? Ai, de noite fiz respiração e dormi, ótimo também, não tem problema. O problema é que se a gente está aquietando a mente e fica tão prático fazer uma respiração flow, que daí a mente começa a borbulhar de novo. Aí você fala, opa, né? Volta, tá? Então, tem que saber exatamente qual é a intenção, entendeu? Se a gente quer, por exemplo, na segunda-feira que foi uma meditação guiada pelo personagem, que é para equilibrar a intensidade emocional. Por quê? Porque essa semana, com tudo que está acontecendo lá no astral, tipo planetas e constelações e etc., ia gerar uma intensidade emocional. Então, eles propuseram assim, para acalmar. Falei, não, mas se planetas, porque vocês sabem que eu não sou astróloga, se isso está acontecendo, é para a gente lidar com a intensidade emocional. Então, não é para esconder ela debaixo do tapete de novo, é para lidar com ela, né? Então, como melhor lidar com ela? Não é para acalmar, abafar, restringir. Não, isso é controle. Eu não quero isso, vou fazer de outro jeito. Tá bom, resiste aí, vamos ver quem ganha. Entendeu? Não é. Então, o que, que a gente faz? Então, o que eu propus? Não, é equilibrar. Quando a gente se vê em excesso, é lógico para a gente voltar para o nosso prumo. Não é excesso o que o outro acha, ou o que eu acho que o outro acha que é pior ainda. Não, o meu equilíbrio, né? Aonde eu consigo lidar. Talvez seja mais desconfortável ou menos desconfortável, dependendo do que você está lidando, mas dá ferramentas para que você lide efetivamente e não tapar o sol com a peneira, né? Então, a respiração consciente é uma dessas ferramentas. Só que, de vez em quando, como a intensidade, por exemplo, emocional, meu Deus, está tudo acontecendo. Então, a gente pode usar e acoplar uma coisa que eu adoro, que é o mudra, são as posições das mãos, entendeu? E com o mudra, ele vai te dar apoio também para fazer a respiração
E daí você lidar, entendeu? Então, a ferramenta vai acoplando para que você não coloque mais, não faça esse atalho, sabe? Atalho fuga. Porque geralmente as pessoas, mas isso muito ultimamente, é atalho fuga. Ah, então faz esse hackzinho para você não sentir mais isso. Oi? Né? Então, mas e aí? Eu vou empurrar com a minha barriga até onde? Né? Então, a respiração, ela traz a gente para a presença, né? Presença no aqui e agora. E com presença, a gente está mais aberta, mais apta, mais consciente, com mais luz para lidar com aquilo que está acontecendo. Não é que nem o. Vou contar uma coisa. Tem uma minha comadre, estava acontecendo, e ela é mais surtada, tá? Então, o que, que aconteceu com um dia? Ela estava num redemoinho de coisas tal, e ela estava sentadinha no sofá, e eu achei estranho, né? Porque ela é de socorro, sabe? Estava acontecendo. Estranho isso, é até perigoso, sabe? Aquela pessoa que normalmente. E daí eu falei assim: ô Gil, o que tá acontecendo? Ela, assim, mostrou da televisão. No joguinho, ela não estava na televisão, ela estava no joguinho do filho dela. Tinha um pateta. E ela estava com o pateta com os braços para cima, correndo de um lado para o outro da tela. Ou seja, ela estava daquele jeito, né? Então, ela usou de ferramenta para, naquele momento, não exteriorizar, porque ela escolheu. E é aí que está o ponto. Ela escolheu. Quando a gente faz respiração consciente, a gente retorna à escolha. Entende? Porque quando você tá respirando o tempo inteiro. Ok. Você está escolhendo, está pensando em respirar? Não o tempo inteiro, né? Mas quando você se volta para a sua respiração, presta atenção no que está acontecendo com você, você está começando a escolher novamente. Saiu daquele lugar que as coisas estão acontecendo com você. Você está escolhendo prestar atenção na sua respiração. E a partir dessa percepção, que é onde a gente começa, o que é que você, aonde está entrando o ar, por onde está entrando, aonde levanta a mão primeiro, é percepção física. É nesse aqui e agora. Então, por trás dessa simples assim, para e respira, tem um monte de conteúdo e conceito que a gente traz. Então, é presença, é o aqui agora. Tem livros e livros e livros sobre isso, né? Só para parar e respirar. E livros e livros e livros sobre mudra, sobre yoga, né? E o mudra, ele é muito interessante. Pena que a Márcia não está aqui, porque ela é especialista nisso. A Márcia é uma aluna. Porque à medida que você vai juntando os dedinhos, parece que ligou uma coisa, um fiozinho no outro. E daí o corpo obedece. Sem nem precisar pensar, sem nem precisar quase nada, tá? Então a gente vai fazer. A Regina me ensinou 3, eu e minhas yoginis, tá? Eu aprendo com elas. Minhas yoginis são as minhas queridas amigas e alunas e parceiras que fazem há 20 anos, ou seja, as experts no assunto. Então, por exemplo, a gente quer começar a respirar embaixo na barriga, então a gente faz assim, junta os 2 dedinhos, os outros 3 juntinhos assim bonitinho, coloca na coxa, a respiração vai começar lá embaixo, ok? Na barriga, na parte de baixo. Se a gente fechar os dedinhos, continua esse aqui igual. A respiração
sobe um pouquinho. Nossa, é verdade. Percebi, né? Então, se a gente fecha aqui, fecha o dedão para subiu mais ainda. Então, é isso. Como que pode? Ah, não preciso falar, você vai percebendo cada vez que cada conexão que a gente faz, posição, que chama mudar das mãos, vai ligar alguma coisa no automático, que a gente não está consciente, como a respiração. Então, se a gente juntar a intenção da respiração com a intenção do mudar com o que ele faz, parece mágica, mas não é. É uma tecnologia que a gente já tem. E isso é muito legal, porque a gente pensa em tecnologia como uma coisa, nossa, todo mundo quer aprender mesa, frequencial, quântica, arquitetura. Sim, eu amo, amo, amo. Mas, gente, a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que a gente anda com ela, né? Vive, leva no banheiro, inclusive, dorme, deita, levanta com essa tecnologia. Então, antes de usar as outras tecnologias, usar o que você já tem. Chakras, tecnologia. Né? Esse de tudo que a gente tem, quando a gente começa a perceber que a gente pode escolher a partir de uma respiração, uma é pouco, né? Ah, você pratica, 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 daí você faz uma, você volta para o centro. Ok, então, mas depois da prática. Mas é uma respiração, você voltou. Um ciclo de respiração. Não dá um minuto, já voltou para o centro. Não dá um minuto, você já está em presença novamente. Que tecnologia é essa? Entende? Então, quando a gente está falando de respiração, são essas potências de respiração. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que estava acontecendo alguma coisa hoje com ela, saúde, família, etc. E a gente fica mesmo desconcertado. Então, quando está desconcertado, por exemplo, nessa semana da intensidade emocional, e você está com as coisas acontecendo, qual a respiração que você precisa? É a mais fácil de todas, é a flow, para voltar, sair do automático e voltar para a presença. Principalmente sair do automático. Tá? Ah, mas então aquela emoção de sobrecarga, intensidade emocional. Sim, daí a gente tem um mudra para o fluxo dessas emoções no seu cardíaco. Então, juntando uma com a outra, perfeição, entende? Então, quando tem várias respirações, tá? A gente fez algumas, tal, e tá lá, vai estar lá na plataforma separadinha. Eu não sei ainda muito bem como é que eu vou fazer isso, mas a gente vai separar respiração por respiração. E daí a gente fala dos mudras. Então, por exemplo, quando eu estou respirando aqui em cima, quando você vai alterar, é só grudar os dois dedinhos, o polegar com o indicador, esse daqui junto, respira, já vai automaticamente a respiração ficar mais para baixo. Agora a gente vai fazer, e eu trouxe a fotinho, mas eu vou ensinar. Peraí que eu tô pegando aqui. O mudra, cadê? Aqui. Apan Vayu Mudra. Tá? Vou compartilhar. Quem fez na segunda-feira comigo? Não, né? Então, vamos aprender hoje. Escaparam segunda-feira, trago de novo. Ha! Apan Vayu Mudra. Esse mudra é para
eu pensei em ensinar por causa da semana, intensidade emocional, etc. Então, ele justamente trata do fluxo das emoções nesse seu chakra cardíaco. A primeira coisa a fazer, polegar, indicador, dedo do meio, anelar e mindinho, tá? Todo mundo sabe os dedos, senão a gente chama Angélica, tá? Então, aqui, indicador é o dedo que indica, o dedo que aponta. Ele vai aqui no gordinho da mãozinha, para baixo, ok? Agora, a gente vai juntar o polegar com o dedo, a ponta do polegar com a ponta do dedo do meio e a ponta do dedo anelar, ok? Isso, tá? Faz com as duas para já fazer isso. E daí o dedinho ficou aqui assim, né? O dedinho que chique de tomar chá. Então, esse dedinho chique de tomar chá, ele junta ele aqui, ó. Isso. Juntou, é isso daqui, o Apan vai o mudar. Coloca ele pousadamente nas suas pernas. Tá certinho, Elton. Pousa essa posição nas suas pernas e vai fazer uma respiração flow. A respiração flow é: inspira começando pela barriga, continua a inspirar, enche o peito, solta a barriga e solta o peito. Quanto tempo precisa fazer isso? 5 minutos. 5 minutos e daí sabe aquela intensidade doida que tá no meio do furacão das emoções? Então, é isso. O flow das emoções no seu cardíaco se equilibra, né? O que é prioridade? O que eu tenho que lidar agora? Porque não adianta sumir da sua frente, né? Se as emoções estão aí para serem lidadas, elas estão aí para ser lidadas. Se a gente ficar resistindo, mais tapa na cara a gente recebe. Então, lida com isso. Bora lá, seja um pouquinho escorpião, né? Vamos lá! Então tá aí. Só que as ferramentas são para facilitar. Então, o que acontece? Tá aí, não vai ficar que nem uma doida, colocando no joguinho o pateta andando correndo para cima e para baixo, de mão para cima. Não, vamos lidar, né? Respira, faz o mudra, ok? O que acontece? Vou parar. Quando a gente junta, então, a respiração, por que eu falei, então, tá no monte, tá. Então, por que é essa respiração? Porque eu saí do automático, vou voltar para a presença. Flow. Pronto. Eu quero lidar com as emoções que estão surgindo agora porque eu trabalhei na terapia. Então, Simone, minha terapeuta, me cutucou todos os gatilhinhos emocionais e eu tenho que lidar com isso. Então, em vez do flow para sair do automático, você vai fazer uma respiração flor, que é para lidar com, desabrochar abrir o seu cardíaco para o amor próprio e você lidar com aquelas emoções que surgiram de acordo com a terapia, por exemplo. Mas e a mãozinha qual que vai ser? A mesma, né? Porque a gente está lidando com a abertura do cardíaco, o fluxo da energia. Mas tem outros mudras, certo? Então, a gente vai combinando. A respiração não é com a mesma mudra. Pode ter vários tipos de respiração com o mesmo mudra. Pode ter vários tipos de mudra com a mesma respiração. Ok, isso? Aí fica infinito. Meu Deus, né? Imagina que a gente vai ter um tanto de respiração básica, tá? Pega, sei lá, vamos pegar um quê que a gente tem básico, uma meia dúzia, 10 respirações. Ok?
a gente vai ter o mesmo meia dúzia, 10 mudras. A combinação disso vai ser exponencial, né? Uma respiração, 10 mudras. Outra respiração, 10 mudras. Não é exponencial? Eu não sou boa de matemática, mas eu acho que é isso aí. Entendeu? Uau! Então, é ferramenta que é para a gente usar exatamente quando a gente precisa. Então, para saber, a gente procura saber com conhecimento e consciência, né? Então, a gente tem o Apan, Vayu, Mudra, que a gente aprendeu, que é um difícil, né, de fazer com os dedinhos, que ele é para a gente intencionar também. A gente pode fazer com a respiração com intenção? Pode. A gente pode fazer em momento de estresse emocional? Lembrando, estresse mental é diferente do estresse emocional, ok? Quando a gente está agitado, ou quando está apertado aqui, aquela agonia, no ponto da agonia, entendeu? Então, quando que eu vou usar isso? Agora a gente também tem outros mudras, por exemplo, aqui, para concentração, que daí não é cardíaco, né? Que ele é para o campo mental. Então, antes de estudos, para reuniões importantes, ou quando precisar de clareza, o que que faz? Una os dedos de ambas as mãos, polegar com polegar, indicador com indicador, tá, 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 tá. Ah, meu Deus! Hakini Mudra. Juntar a ponta dos dedos de ambas as mãos. Vou mostrar para vocês. Se eu achar a fotinho dele aqui, peraí. Tava fazendo coisas hoje. Eu descobri que. Mas, gente, é fazer assim, ó, pontinha dos dedos, tá bom? Esse Hakini Mudra, sabe quem usava muito? Como é que ele chama? O Jobs? Steve Jobs. Como é que ele chama o Jobs? Amigo meu. Não, ele usava muito Hakini Mudra. E o que, que o Hakini Mudra faz? Aumenta a coordenação aqui do mental, que nem o fluxo emocional no cardíaco, o fluxo energético e mental na sua cabeça. Então, ele usava muito isso. A gente vê muita foto dele, não sei o que, ele tá lá assim. E não é só ele, tá? Por quê? O fluxo importa. E se você juntar com as respirações que você já sabe, olha só, entendeu? Hakini Mudra. Então, o da flor, vocês sabem o da flor, eu falei da respiração flor e do emocional. A flor de lótus é ao contrário do Hakini Mudra. Ela junta aqui e solta os três centrais: anelar, do meio e indicador. Esse aqui simboliza uma lótus que abre. Então, quando a gente faz uma respiração de flor, que a gente vou relembrar respiração de flor com vocês, e daí visualize a flor. Você tá aqui assim e abre a flor de lótus, é um mudra, entendeu? Vou relembrar a respiração de flor que a gente já fez, mas eu vou dar uma relembrada. Aqui, ó. A gente faz para abertura emocional. Então, pode ser quando você vai interagir com as outras pessoas, em momentos que você já está mais dura e precisa de autocompaixão para transbordar compaixão, ser mais, passar um melzinho na boca, sabe? Então, para abrir nosso cardíaco e não ficar ressentida, remorso, remoendo as coisas, tá? Então, a gente posiciona a mão na barriga e no peito, respira, inspira primeiro barriga, depois sobe o peito.
Aí a gente endireita a coluna, expande conscientemente o peito, pausa a inspiração, põe a mãozinha aqui, visualiza uma flor brotando do seu peito, já abre os dedinhos no mudra, tá segurando. Solta a respiração, soltando e liberando energias densas. Soltou o braço e soltou a mão. E a respiração. Então, é essa respiração de flor. Você inspira barriga e peito, expande aqui, mãozinha fecha, visualiza a flor, abre o mudra. Tá aqui com a respiração segura. Não tô respirando, só tô falando. Segura, visualiza a flor, solta, expirando, soltando. Soltando é soltando a energia negativa, soltando as suas resistências, soltando aquela emoção. Então, você desabrochou, solta e libera. Isso daí a gente faz de 5 a 10 minutos. Ele ativa o cardíaco, expande a nossa capacidade de dar e receber amor, né, emoção, lida com as nossas resistências de mágoa, ressentimento e harmoniza também, inclusive, os relacionamentos, porque a gente vai estar mais aberta a ouvir e não a gente não vai estar escutando para brigar, a gente vai estar escutando para entender, que é uma diferença bem grande, porque normalmente a gente escuta para ter certeza que a gente está certo, né? Então, essa respiração com o mudra é uma combinação muito feliz, sabe? Fácil, leve de tecnologia. Vamos para um outro mudra. Ah, prana também. Esse também é conhecido. Prana Mudra. Este é o que a gente vê bastante em estátua, né? Porque a gente vai deixar esses dois aqui para cima e juntar a pontinha do anelar, do polegar com o anelar e o mindinho. Ok? Prana Mudra. O Prana Mudra, ele é ótimo, eu fiz muito na pandemia, porque ele dá um boost na imunidade. Ele é um energético, tá? Só que energético mesmo. Não é o energético fake, esse é de verdade. Então, o Prana Mudra, o que ele pode fazer? Quando a gente pode fazer quando está cansado, quando está com energia baixa, quando precisa revitalizar. Então, a gente usa o Prana Mudra de manhã, né? Porque se fizer respiração de Prana Mudra agora, até as 2 horas da manhã eu tô ligada. Porque eu sou sensível, né? E porque eu pratico. Então, o que a gente pode fazer? Escolher também qual é o momento para cada coisa, né? A gente pode escolher o Prana Mudra para fazer com respiração fole de manhã. Só vou falar e a gente não vai fazer, porque é de noite, senão vocês vão ter que me aguentar até as 2 horas da manhã, tá? Então, por exemplo, a respiração fole, que desperta a nossa energia, é aquela que a gente senta com a coluna reta, inspira e expira vigorosamente pelas narinas, principalmente fazendo a caixa torácica funcionar. O ritmo é constante e dinâmico, geralmente 1 para 1, tá? E 10 a 20 respirações. Se você já montar com o Prana Mudra, meu Deus, eu só tomo café porque eu quero, porque eu gosto, entendeu? Porque não precisa, não precisa. Mas eu gosto de café, né? Tem metade da minha família de Minas, então gosto. Então, mas precisa? Não. Você junta a respiração fole com Prana Mudra, revitaliza o corpo energético, dissipa a letargia, sabe? Aquela coisa de, ai, Deus, Deus.
que sono, a cama me. Nossa, no inverno, então a cama fica me abraçando? Então, aumenta a vitalidade e aumenta a imunidade. A gente precisa bastante disso. Então, agora, mudança de temperatura, prana mudra, tá? Com respiração fole, tá? E o aonde fica? Coloca, se você fizer sentadinho, respiração, Hum. fala. Eu ia perguntar justamente onde é que fica a mão. Você já está falando. Isso mesmo. Então, se você estiver sentadinha, eu fico na cadeira, tá? Pezinho plantadinho no chão, porque eu não fico mais sentadinha no chão mesmo, não fico mais. Então, eu sento na cadeira, pezinhos bem sentar no tênis também, né? Sem borracha, de preferência, mas tá frio, pode colocar meinha, mas sem a havaiana e sem tênis, tá? Melhor dizendo, porque pra gente ancorar direito. E a mãozinha deita aqui no colinho bonitinha, tá? De vez em quando fica com muita intensidade em respirar, que o nariz já tá mais constipado por causa da temperatura e não sei o quê, é difícil de expirar vigorosamente com o nariz, tá? Então, tenha o papel, porque vai sair, vai limpar, tá? Então, ela fica aqui, mas o papelzinho tá ali do lado, tá? Que é isso. Começa a esquentar e falar, ó, não é nem menopausa, não. Esquenta mesmo, tá? E é isso. O Elton não pensa nisso, mas você vai se sentir esquentar de qualquer jeito. Outro mudra. Eu brinco, tá, gente? Mas tô brincando, os meninos chegaram agora, não me conhecem. Essa doida falando. Tem o. Esse aqui também é. Tô ensinando os que vocês já conhecem. Budi mudra. Esse daí, polegar com o dedinho e junta. A minha maior dificuldade é juntar esses daqui. Eu não sei porquê, eu sou meio ET, fica tudo fazendo três. Pude mudar, tá? E esse daqui, ele é um selo, basicamente, tá? Então, é o polegar e o mínimo unido nas pontinhas e os outros três estendidos. E a descrição é relaxadamente. Então, se o meu relaxadamente ele fica torto, tá? Então, eu coloco na minha coxa para ele ficar, tá bom? Ou a respiração com intenção, casa muito bem, porque esse daqui é para meditação, para a gente acessar a nossa sabedoria interior, para a gente tomar decisões mais sábias e intuitivas, perceber o que está acontecendo nos campos mais sutis. Então, esse mudra, ele é perfeito com a respiração no frontal. Vamos relembrar a respiração no frontal. A respiração no frontal, a gente começa como todas, inspira enchendo a barriga, depois continua a inspirar, enche o peito, solta, solta. Mas aí, quando a gente inspira, segura, eleva levemente o queixo, só um pouquinho. De olhos fechados, a gente vai olhar para o centro da testa. Isso aqui, segurando a respiração. Pausa, perceba a vibração do silêncio interior e daí expira, soltando tensão, energia densa da região frontal, pensamentos recorrentes, tudo. Então, vamos repetir? Inspira barriga e peito, eleva o queixo, olha para o centro da sua testa, de olhos fechados. Segura aqui, pausa a respiração, perceba o silêncio.
e solta. Relaxa os olhos e a postura, tá? A gente pode praticar esse e mudra. A gente pode Budi Mudra, tá vendo? Que é só eu não olhar para ele, ele desce, ok? Eu coloco nas coxas, ele pode ficar para cima, ok? Ele é para cima. Esse daqui, o meu, eu coloco para baixo para ele ficar reto, tá bom? Então, não precisa ficar só na posição que tá falando. Vai ser, se isso tirar a sua concentração, porque tira a minha, qual que é a intenção aí? Diminuir o ruído. É que nem uma coceirinha na ponta do nariz quando você está fazendo a meditação. É muito mais rápido você coçar e deixar isso para lá. Passou do que você ficar 10 minutos pensando que está coçando no nariz. Entendeu? Então, para mim, a questão do meu dedinho ficar torto me irrita. Entendeu? Me incomoda. Porque eu tenho ascendente em virgem. Ele tá torto, eu sei que tá torto. Então, o que acontece? Eu coloco, em vez de ficar para cima, e daí ele fica assim que nem. Eu coloco ele para baixo, deitadinho. Pronto, endireitei ele. E daí tira isso da minha cabeça e eu posso fazer minha respiração com calma. Entendeu? Porque a questão, a intenção aí é tirar o excesso de ruído. O que é que te atrapalha para você fazer com mais intenção e mais presença. Então, você está fazendo com o dedinho para baixo, é para cima. Sim, mas só eu sei que aquele dedinho para cima me atrapalha. E eu vou ficar lembrando dele durante todos os 10 minutos, entendeu? Então, a questão é como você vai fazer. Talvez um dia meu dedo não faça mais isso. E daí eu não preciso colocar para baixo. Entendeu? Então, a questão é até a postura, aonde a gente senta. Se você vai sentar no chão, na almofadinha de meditação mais linda do mundo e ficar com aquele incômodo no joelho, não adianta. Você pode estar com a postura linda para tirar foto. O que adianta é interno. É como você está fazendo internamente. Quais são os ruídos? O que está acontecendo? Tá? Então, não adianta, gente. Eu já desisti. Eu faço careta, entendeu? Ainda para meditar, eu não gosto de me gravar meditando. Porque a primeira vez que eu não sabia que eu ia embora, sabe? Eu ia embora de verdade. Tipo, virava o olho e fui. Porque eu estava completamente consciente. A primeira vez que pediram para eu gravar, que eu fui assistir, meu Deus do céu! Vira o olho, fica com aquele olho branco e o olho assim, fazendo assim. Gente, que horror! Nunca mais. Vai fazer meditação? Eu tô aqui falando para vocês. Eu já fiz a minha. Porque na frente da câmera, não faço mais. Entendeu? Não faço porque vai me incomodar, eu não quero me expor. Ou seja, cada um vai ter o seu conteúdo, né? Seu conteúdo histórico, o que te incomoda, lida com eles existem, né? Para quem a Silvia é minha cliente presencial. E chega lá presencialmente, eu atendo muito mais online do que presencial, mas chega lá presencialmente, vai fazer respiração, eu já coloco a máscara. A Maria Ângela tem a máscara também que eu já mandei. A máscara, né? Para nem ver o que está acontecendo com o olho. Não interessa, né? Porque é num grau de meditação que a gente faz o Rapid Eye Movement. O olho mexe mesmo. É para mexer. A gente faz isso todo dia de noite, né? E a gente não está aqui postando no Instagram. Tá aprofundando. É real, né? Então, o que a gente vai fazer? Juntar e ver como você percebe. E aquele desconforto, ajusta o seu desconforto.
Eu cheguei aqui falando que eu estava sentada no cobertor, que até a cadeira estava gelada. Ajusta o desconforto. Não tem problema nenhum. Ai, a Maria. Tá doendo não sei aonde. Posso deitar? Não incomoda ninguém eu deitar? Gente, ajusta o desconforto. Qual vai ser a sua intenção maior? Prestar mais atenção, absorver mais conteúdo, aprender mais uma respiração, mais um mudra. Não é? É isso que interessa, tá? Sai do Instagram e vem para o real, né? A gente fica no real. Vamos ver mais um? Aqui é essa desse mudra, a gente pode fazer com a respiração do frontal, mas a gente pode também fazer com a respiração da intenção, com a afirmação. E a respiração da afirmação é a coisa mais simples. Você tem uma afirmação ou usa uma afirmação, é igual a gente fazer mantra, né? Você faz uma inspiração no mantra e solta a expiração no mesmo mantra. Então, vai ter o mesmo ritmo e o mesmo tempo. Então, eu gosto de escolher a afirmação. Então, eu tenho tudo flui fácil naturalmente na minha vida. Então, eu inspiro tudo flui fácil naturalmente na minha vida. Tudo flui fácil naturalmente na minha vida, tá? Tudo flui fácil naturalmente na minha vida. Tudo flui fácil naturalmente na minha vida. Inspirando nela, você pode fazer mais devagar. Tudo flui fácil naturalmente na minha vida e vai alongando. Tudo flui fácil naturalmente na minha vida. Bem, na inspiração e na expiração, ao mesmo tempo, a mesma frase. Adivinha qual que é o melhor? Mudar para fazer isso? O Budi, tá? Que é de conexão com a sua própria essência, de presença e conexão. Então, quando a gente escolhe uma afirmação dessa, ou, por exemplo, com a minha presença eu sou, conecto com Deus, Deusa, Pai, Mãe, consciência cósmica, universo eu sou. E daí você expira, não vai falar, né? Porque você está expirando, você não está falando com a boca. Eu que estou falando para vocês saberem. Qual é a respiração que vai casar melhor com a intenção que você quer no momento? E daí você busca o mudra que vai te dar toda a base de apoio para que faça isso com facilidade. Entendeu? É isso. Eu acho que a gente terminou o nosso respiração com consciência, não vai terminar nunca, mas a gente coloca como finalização esse daqui, para a gente começar com outros temas na semana que vem, ok?